Isso aqui. Estão dando boa noite, pai. Achei que fosse o Calvin que fosse me chamar. Boa noite. Fala que você tá aguardando o Cauê entrar pra começar. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tô aqui da minha casa, tô esperando o Cauê entrar pra gente começar a nossa live. Vão aparecendo os nomes embaixo de quem tá entrando. Você pode ir dizendo boa noite, Sumara, boa noite. Ele não consegue ver. Aí, nossa. Jansu tá online. Dá ruim. E aí, doutor? E aí, tudo bem? Tô tentando achar a sua live lá no Facebook pra conectar lá também. Já começou no Face também? Já. Já. Já? Tô tentando achar aqui. Pera aí, só um segundo. Não tá aparecendo pra mim. Eita. Cadê você, Yuri? Estranho, não tá aparecendo aqui. Ué. Tá no modo público? Oi? Tá. Tá no modo público? Tá. Ué. Estranho. Não tô achando. Não está, ó. Mais pessoa falou não está no Face. É, ó, comentando aí. Eu não sei, não sei se não. A Daniela tá tentando conectar no Face aqui, por enquanto. Fazer assim, ó, Dani, eu vou começar aqui no Face, ver se você consegue. Pode ser? Já tá aqui no esquema já. Tá. Vou colocar aqui, peraí. Eu vou puxar aqui. Vamos lá. E tá começando. Começou. Eu tô ao vivo no Facebook lá. Beleza.
Conseguiu achar aí? É, uma pessoa já tá online, né? É, o meu. Sou eu aqui. Mas... Você, beleza. Então, podemos começar então o bate-papo sobre a flexibilização. Muita correria aí, doutor? Ah, um pouquinho, né? Quer falar a 1001 utilidades que você coordena? Bom, bom, eu Manda ver. trabalho em Caçapava, no Policlínica Caçapava, na Unimed Caçapava e no Hospital Fusan Caçapava. Trabalho também no Policlínica de Taubaté, no Policlínica de São José e no Hospital Municipal de São José dos Campos. E hoje nós viemos bater um papo aqui sobre a flexibilização no âmbito federal, estadual e municipal. Gostaria de dar uma boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, só um passado. Rapidamente, nós estamos falando sobre a nossa pandemia do SARS-CoV-2, que é um vírus que surgiu em Wuhan, na China. Foi notificado como uma pneumonia silenciosa em 12 de dezembro. E de lá para cá ele veio espalhando e causando terror pelo mundo. E com isso, no dia 16 de março, foi decretado estado de emergência, calamidade no Brasil, e com eventual decretado uma quarentena, em que as pessoas fizessem isolamento social, ficassem em casa, que o objetivo da quarentena era evitar que o vírus se disseminasse rápido demais, com isso superasse a nossa capacidade de atendimento médico, sobrecarregando o sistema de saúde do país, como estava acontecendo nos outros países, principalmente na Itália, que foi o primeiro gravemente acometido na Europa e no mundo. Começou o primeiro lockdown, né? A Itália foi o mais acometido primeiro, né? Foi que sofreu mais de imediato no mundo. O objetivo da quarentena era esse, era evitar que todo mundo pegasse simultâneo, enquanto se preparava o nosso sistema de saúde para a chegada do vírus. Em momento algum se cogitou que as pessoas não se contaminassem com o vírus. Entendeu? A gente sabe que é um vírus novo, que grande parcela da população vai ter contato com o vírus, e o objetivo maior era exatamente esse, não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. O difícil era dosar, né, um país continental como o Brasil, as medidas de isolamento social com um país tão heterogêneo, tanto de população como de condições socioeconômicas, como o Brasil. Sim. E esse isolamento, a princípio, ele funcionou. Na minha opinião pessoal, eu fui favorável ao isolamento de início, mas achei que, no geral, houve pouca coordenação médica do isolamento. O Estado de São Paulo, diferente, né? O Estado de São Paulo criou uma comissão médica de grandes médicos, especialistas que orientaram o governador do Estado de São Paulo aos caminhos a seguir do isolamento. O interior, a gente não teve essa mesma capacidade de fazer, particularmente na nossa cidade, né, Caçapava. A gente não teve essas reuniões médicas, esse consenso médico, com várias reuniões para se discutir como estava a evolução da epidemia em Caçapava, como estava a evolução da epidemia no estado e no Brasil. Desde o início, o governo federal vem argumentando contra o isolamento horizontal, né, com o isolamento mais intenso,
de que a população precisa comer. A economia também não pode parar. A economia seria tão... A fome seria tão danosa ou mais danosa que o vírus. E isso com essa quarentena. Pode falar. E você acha, então, que nessa questão do decreto que acabou aclamando que as pessoas se alimentassem, isso foi bom? Que, querendo ou não, reduziu um pouco a quarentena, principalmente aqui no Brasil, onde deixou até... Eu vejo muitas pessoas duvidando da própria existência do vírus, né? Sim. Como eu falei, a população brasileira ela é uma população muito heterogênea. Entendeu? A gente andando pela rua, muitas pessoas não acreditam que esse vírus é real, acham que isso é fantasia. E isso é resultado da nossa desinformação, né? Ocorre um conflito de informações, em que uns colocam como uma coisa muito grave, o próprio presidente da República colocou como vírus como se fosse uma gripezinha, uma coisa simples, e isso a população fica muito perdida no meio disso tudo. Eu acho que o vírus não é uma gripezinha, mas, por outro lado, do meu ponto de vista, a nossa quarentena foi exagerada. De certa forma, a gente exagerou um pouquinho, principalmente em algumas regiões brasileiras. Outras não. Como eu falei, o Brasil é heterogêneo. Existem lugares que você precisou fazer o lockdown até, que a disseminação superou a capacidade de atendimento do sistema de saúde. E existem lugares, como a nossa região, que eu vejo com muita tranquilidade no momento agora. Porque nós temos poucos casos, um sistema de saúde perfeitamente capaz de atender a população no momento agora. Mudando pela questão lá que nem o Plano São Paulo, ele se baseia na parte onde a cura mostra o resultado, né? Que como o estado de São Paulo ele pegou uma linha reta igual a China, né, no momento, aí eles falam, nós temos 20 casos confirmados por dia, mas dentro desses 20, 30 são curados também dentro daquele número total. Aí com isso eles pegaram como base que seria positivo a criação do Plano São Paulo, né? Mas então você acha que o Plano São Paulo deveria ter começado muito antes, mais ou menos? Eu Por acho você que achar que exagerou a questão não, da nossa quarentena? eu acho que o Plano de São Paulo, ele está certo, mas ele está muito voltado à capital. Ele está muito voltado à região metropolitana de São Paulo. A gente tem na região metropolitana 91% de ocupação de leito de UTI. Entendeu? Enquanto que aqui no interior, por exemplo, a gente pega a nossa cidade, Caçapava, uma cidade médio, pequena, com 94 mil habitantes, a gente tem um paciente internado na UTI. Então, pegando os dados da Fusan, que o presidente do hospital público colocou, que nós temos 10 leitos com respiradores, a gente tem 10% de ocupação por Covid em Caçapava. Então, aí é o questionamento. Essa necessidade dessa restrição, desse isolamento completo, dessa quarentena em Caçapava, é a mesma de São Paulo? Não, não é. Entendeu? Então, baseado nesse ponto, eu acho assim, São Paulo está fazendo a coisa certa para São Paulo. A região metropolitana, né? A gente não pode esquecer que São Paulo não é só a cidade, é tudo uma coisa só. Até o Plano São Paulo em si, ele dividiu lá em certas cores, né? Que até o próprio Bruno Covas, ele não concordou muito com a situação, né? Ele fala que São Paulo está controlado, mas separou em 5 cores, né? De alerta máximo, e são 5 fases, né? Aí essas 5 fases, cada uma cor. E até tô com o mapa aqui aberto. Aí a nossa região, ela se encontra na fase 2, né? Que é a fase onde pode ir atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, shopping center e comércio. Então, acho que as atividades que necessitam da questão de remuneração, acho que da maior massa, né? Sim. Acho que não. Eu só acho assim, o Supremo Tribunal Federal, quando o presidente
colocou que ele faria o decreto, ele delegou aos governadores e prefeitos a autonomia para que se fizesse o isolamento em cada cidade, né? O governador no seu estado e o prefeito na sua cidade. Sim, seguindo os princípios de como ele trabalha, porque é que nem é difícil lá em Jacareí, a gente solta um decreto liberando alguma coisa, mas nós temos hospital de campanha, temos UBS, né, temos o Hospital Santa Casa, temos hospital público, e em Caçapava nós não temos UBS, nós não temos UPA, ou UBS no caso, não tem um centro epidemiológico que em Jacareí, por exemplo, tem, aí fica acho que até um pouco limitado, né, de fazer uma reabertura tão brusca que nem em outros municípios, penso eu, pelo menos. Eu vou falar para você, eu, como vivo dentro dos hospitais, a minha visão hoje ela é um pouco diferente. A minha visão mudou nesse período. Eu sempre achei que a gente devia ter reuniões semanais, vista de uma pandemia, em que o mundo muda tão rápido, as coisas mudam muito rápido, elas não são estáticas, elas são muito dinâmicas. Eu acho que a gente deveria ter feito mais conversas, mais reuniões, visando a reabertura ou não. O que abrir, o que não abrir, como abrir. Então, assim, todo decreto que você não tem muita opinião técnica, em que você não abrange vários profissionais para discutir tecnicamente se a abertura é viável ou não, entendeu? Eu acho que ele fica falho, ele fica capenga, ele fica um decreto meio... Então, assim, Caçapava, a gente não tem várias estruturas, mas hoje, Caçapava, por exemplo, nós temos ontem, né? No boletim de ontem, 41 casos confirmados de Covid em Caçapava. E mais um óbito, né? Uma população de 94 mil habitantes, o que dá em torno de 0,43 casos por 100 mil habitantes. Se você botar isso no estado de São Paulo, é um número pequeno, perto do Brasil, dos outros números. No Brasil até. O nosso índice está abaixo. Então, viu o isolamento, né? Como é que nós vamos fazer isso em Caçapava? Não houve essa discussão com a sociedade, com a população, com a classe médica, entendeu? Segue muito o modelo do Estado de São Paulo, entendeu? E como o próprio Dória falou nessa no plano de São Paulo, o que vale para uma região, às vezes não vale para outra. Você tem que avaliar localmente as suas condições, os seus condições de atendimento, entendeu? Então, colocou hoje eu vejo... na mão do prefeito, né? Sim. Hoje ele tem que saber governar. Hoje eu vejo Caçapava com condições de ter uma abertura controlada, mas maior. Eu não vejo muito sentido você liberar cultos religiosos, entendeu? E limitar o comércio, 4 horas de abertura diárias do comércio, por exemplo, na rua, entendeu? O comércio aberto na rua, por exemplo, o que vai causar aglomeração, porque as pessoas vão ter 4 horas para ir ali. Entendeu? Eu acho que o isolamento, a liberação com orientação, entendeu? Usando os requisitos do Ministério da Saúde de proteção, de luva, de álcool gel, de usar máscara, entendeu? Cobrando, orientando a população. Eu acho que isso seria uma forma mais eficaz do que você vai abrir 4 horas o setor de tarde, 4 horas o setor pela manhã. A pessoa que precisa pegar um ônibus vai pegar umas 2 vezes para vir na rua, para resolver a vida. Então, assim, eu acho que faltou comunicação, acho que faltou discussão, entendeu? Veja, o que nós estamos conversando hoje, daqui a uma semana pode não valer. Amanhã pode não valer. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Eu fiquei assim bem impressionado, vamos assim dizer. Acho que para muitas pessoas, principalmente que trabalham na área pública, é impressionante. Hoje estamos discutindo isso. Amanhã estamos discutindo um outro assunto da evolução daquele assunto que discutimos ontem. Então, eu presenciei isso, né? Foi instalado no projeto Liberdade Econômica, que era um projeto antes mesmo do próprio Covid acontecer. E ontem, vamos dizer, mas na mesma semana já comecei a discutir formas de como fazer aquilo ser totalmente online, né? Então, acabei tendo que evoluir junto, por causa que é uma evolução muito rápida, né? Ó, só comentando aqui, pessoal que estiver assistindo, mande pergunta, comente aqui. O Douglas Souza, né?
Douglas R. Souza. A população é egoísta e não pensa no próximo. As pessoas precisam se proteger agora com o retorno das atividades, o distanciamento social e a proteção é ainda mais necessário. Com certeza, Douglas. Quer comentar Sim. alguma coisa, doutor? Quando começou a pandemia, eu fiz um comentário em casa com as minhas filhas e comigo, de que essa seria uma pandemia que a gente veria muita parte do egoísmo, do egocentrismo da população. Porque uma epidemia começou na China, em Wuhan, que tem muitas indústrias, muitas fábricas. Se a população que não é residente em Wuhan, os estrangeiros que lá moravam, ficassem confinados, aceitasse o confinamento, aceitasse aquele momento, você não teria espalhado essa pandemia pelo mundo inteiro. Sim. A pandemia só espalhou porque, no momento que as fábricas fecharam e decretaram pandemia, viram que era uma coisa mais grave, todo mundo resolveu ir embora. Ah, vou voltar para minha casa, quero ir embora para casa. E sem querer, ou sem saber, ou sem noção, carregaram junto o vírus. Entendeu? Hoje não, né? Quando começou o isolamento, a gente mora em Caçapava, e a gente sempre vai. A gente vai no Chibata, vai fazer compra, vê famílias inteiras indo para o Chibata. Na época, quando não era obrigatório o uso de máscara, sem máscara. Entendeu? Sem uso correto da máscara. Então, assim, você vê que a população ela não pensa no outro. Né? Eu vi muitos... Eu não sei o que vocês presenciam, assim, mas uma coisa que eu vejo muito, assim, é exatamente a parte do egoísmo e as pessoas que não estão, não exatamente acreditando, mas elas começam a pegar mal com você que está se cuidando, que está se isolando. Elas falam, nossa, mas você não está saindo, como assim? As pessoas começam a achar que você é o errado. Isso é o que eu acho muito interessante. Direto eu passo por isso. Ó, tem mais pessoas aqui, ó, falando. Vamos lá. Caramba, quanta pergunta. Algo muito preocupante que bem isso mesmo, doutor. A subnotificação dos casos. Nos últimos 10 dias, a média diária de óbitos foi de 1.000. Esse aqui. Um comentário. Prefeitura de São Paulo acaba de anunciar decreto que mantém a cidade de São Paulo ainda em quarentena até 15 dias. O governo do estado investiu fortemente na cidade de São Paulo e não investiu nas cidades ao redor. Uma pergunta aqui, acho que interessante. Acho que você sabe responder exatamente. 10 leitos tem respirador? Quantos respiradores tem em Caçapava, mais ou menos? Segundo o presidente da Fusan, na prestação de contas do município, que foi feita agora, a Fusan conta com 5 leitos na UTI. Tá? Hoje ela tem 5 leitos na UTI, todos 5 respiradores. A gente tem 5 leitos da emergência, que contam com respirador, os leitos de emergência. E nós temos, eu acredito, né, que ele esteja contando também com respiradores do centro cirúrgico. Então, daí você teria 10 respiradores, contando com emergência e com UTI, e mais os ventiladores do centro cirúrgico. Eu vi uma outra questionamento, se esses números de Caçapava se é esse mesmo número. Evidente, como todo o Brasil, ocorrendo no Brasil inteiro, o número de Caçapavas é muito subnotificado. O Brasil inteiro é subnotificado. A gente não testa todo mundo. Exatamente. E isso, né, eu falo assim, até por uma questão que eu tenho trabalhado lá em isso vem direto do Ministério da Saúde, que ele próprio já manda a cartilha. Eu vejo muito o povo assim, agora defendendo todos os prefeitos em gerais, o povo vem falar, o prefeito não deixou fazer teste em todo mundo. Mas isso vem lá do Ministério da Saúde, uma cartilha falando que como não tem muito teste, então quem vai ser testado primeiro? Os agentes da saúde primeiro. Se você estiver internado, você vai fazer o teste. Mas isso já vem com uma cartilha. Eu vejo o povo xingando o prefeito. E ele assim, muitas vezes, ele não tem culpa nessa situação. Né? Se ele tivesse dinheiro limitado... O prefeito, a Secretaria de Saúde, ela segue a cartilha do Ministério da Saúde. Ela não tem autonomia para fazer o que eu quero fazer. Entendeu? Eu sigo uma cartilha, eu posso sim. Não, eu sou de uma cidade pequena, eu posso testar, eu tenho verba, eu consigo comprar o teste,
Mas isso não é a realidade no Brasil, entendeu? Sim. A gente corre atrás a gente está sempre atrás, né, do vírus, ou sempre atrás do paciente. O pessoal gosta muito de comparar, mas na Coreia foi diferente. Não, a Coreia fez um outro trabalho. Né? A Coreia, ela foi atrás do vírus. Ela tinha um contaminado, ela cercava todo mundo que teve contato, testava todo mundo, testes em massa. Mas aí não dá para comparar o tamanho da Coreia com o tamanho do Brasil. Só de São Paulo. Sim. Você acabou de falar até, aí uma tal de Fer Silva comentou, doutor, já cuidou de alguém com Covid? Já teve algum paciente com Covid? Paciente cirúrgico com Covid, não. Eu tive, assim, infelizmente, o Covid, inicialmente, ele está atingindo muito o pessoal da área da saúde, né? Então, ele começa atingindo muito a área da saúde. A gente tem colegas acometidos e minha esposa testou positivo para Covid. Anunciou. Minha esposa testou positivo para Covid e nós ficamos em isolamento. Eu fiquei em quarentena, a família inteira ficou 14 dias trancada dentro de casa, sem poder sair. Foi quando eu tive, entendeu? De trabalhar e parar de fazer tudo. Mas, graças a Deus está recuperada, ficou plenamente recuperada. Quero deixar claro aqui também que ela não usou nenhuma medicação diferente dos remédios usuais, não usou cloroquina, não usou hidroxicloroquina, não usou azitromicina, não usou nenhum desses tratamentos pseudo-eficazes que a gente usa em pacientes graves. Ela estava bem, ela ficou em casa, ela teve perda do olfato e paladar, entendeu? Que isso é uma coisa que a gente está vendo muitos casos com essa perda de olfato e paladar. Com 3 médicos em casa fica difícil não se recuperar também, né? Fica. E assim, isso foi uma coisa interessante porque eu esperava que ela pegasse de mim ou do meu sobrinho, né? Que a gente é médico, está trabalhando, continua trabalhando. Mas não, ela veio, a pandemia, é a coisa que o leigo ele precisa se preocupar, a população precisa se preocupar. Isso vem de onde você não espera, entendeu? E ela pegou de onde não se esperava, entendeu? Outra coisa que assim, a gente vê em Caçapava, eu vi comentário aqui, Caçapava é subnotificado. O que a gente vê é o seguinte, existe o treinamento do profissional que vai atender a pandemia. Mas, como toda pessoa que você faz treinamento, existem as pessoas que aprendem e as pessoas que não aprendem. Então, tem gente que não aprende. Então, quando foi no PSF uma pessoa com perda de olfato, paladar, tosse, febre, dor no corpo, a médica virou e falou assim, não, você vai procurar, você toma um remédio de gripe, você está gripado, não tem nada a ver com Covid. E essa pessoa com perda de olfato e paladar hoje é praticamente sinal. Ela não foi testada. Estava 3 pessoas da mesma família com o mesmo sintoma. Para mim, as 3 testariam positivo e não foram testadas. Então, não entram na estatística. Deixar claro que a estatística de Caçapava, de qualquer cidade, são casos testados. Não são casos suspeitos, não testados. Quando vem estatística de casos positivos, são os casos que são testados. Certo? E outra pessoa falou, quando vou para Taubaté, o caso ele tem que ser notificado na cidade de origem de diagnóstico. Então, o morador de Caçapava vai ser notificado em Caçapava. A gente só vai ter os casos notificados. Mesmo que você vá tratar em Taubaté, você foi notificado em Caçapava, entra no registro de Caçapava. Isso, infelizmente, é uma coisa que não tem como a prefeitura... Você notificou, o hospital que notifica, não é o paciente que faz a notificação, entendeu? Às vezes você, no meu caso, como estava bem, eu liguei na vigilância e notifiquei, mas o hospital sempre que testa você, ele notifica como caso suspeito e depois vai para a vigilância o resultado do exame. O exame não pode da vigilância, a vigilância tem controle sobre o exame. Então, essa Márcia Pacheco aqui comentou exatamente sobre isso. Muitas pessoas de Caçapava estão sendo encaminhadas a Taubaté. Isso não é contado como casos em Caçapava. Sim, se você é testado em Caçapava, o hospital que você testa tem que informar que foi testado. Entendeu? Então... Tiago Umbanda, acho que é isso. Mas o Covid tem grau de intensidade, porque já escutei casos que a pessoa fez o exame e dá positivo e diz que só perdeu o paladar e outros morrem. Olha, minha estagiária, ela teve e ela ficou com falta de ar, ela não perdeu o paladar, ela só teve falta de ar e indisposição.
Deu 14 dias ela tava bem já. Ela ainda anda meio devagarzinho lá, um pouco de falta de ar, mas ela tá bem. Doutor Yuri, o Franciscati. Rosange Franciscati perguntou isso. Luciana Kinkley. A questão da Covid ser, na verdade, uma doença no sangue e que causa coágulos com a suspeita de estar provocando AVC e infartos em pessoas assintomáticas, isso é real? Ó, não tem, na verdade, assim, não tem nada definido, entendeu? A gente tem 3 linhas fortes do Covid. A primeira linha é a linha da resposta imunológica, que muita gente acha que o que mata o indivíduo é a resposta dele ao vírus. Não seria a infecção viral propriamente. Por isso que a gravidade aumenta após o vírus negativar até na orofaringe, que depois da primeira semana, que seria uma resposta imunológica exagerada do organismo ao vírus. Por isso também, quem adota essa linha explica que as crianças serem menos graves, porque elas não têm um sistema imunológico tão bem formado como um adulto. Então, acometeria com menos gravidade as crianças pela pior resposta. O que não explica porque o imunossuprimido vai responder, porque se eu não tenho, se a minha resposta imunológica que me causa gravidade, então se eu tenho imunossupressão também não teria gravidade. Então não explica. Existe a linha hematológica, que fala que o Covid é uma doença do sangue. Ele causa uma lesão no glóbulo vermelho, entendeu? Tirando o ferro do glóbulo vermelho, que vai causar a lesão, a hipóxia, quer dizer, a falta de oxigênio no sangue, e com isso causaria as lesões pulmonares, as outras lesões. E existe a linha que acha que o Covid é simplesmente que é a doença infecciosa, que é o vírus, né? Então são as 3 linhas: a da resposta inflamatória, a da doença hematológica e que é o próprio vírus que os infectologistas acreditam que ele causa lesão. Tá certo? Mas assim, como é um vírus novo, em que as coisas estão mudando, vão mudando, estão se buscando tratamento, buscando algum remédio, o mundo inteiro hoje só estuda ele com muita intensidade, então coisas vão mudando, como a gente falou no começo. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Eu vi muito isso também, na questão da recaída, né? O pessoal falando, você pode ter recaído, tem que tomar cuidado, e outras pessoas vinham e falar, não, se você pegou uma vez, já era, não pega mais. Mas assim, pela até uma pesquisa própria minha, isso é muito incerto, né? Sim. Até hoje, assim, os estudos que eu li mostraram que, principalmente na Coreia, que o que eles achavam que era recaída não era recaída. Não era uma reinfecção. A pessoa não se reinfectava pelo Covid. Mesmo vírus ainda. Ele tinha... algumas pessoas vão eliminar o vírus com diferentes velocidades. Então, alguns organismos vão eliminar o vírus com 2 semanas. O 14 dias é totalmente empírico também. É uma média que se achou que não. 90% elimina o vírus em torno de 14 dias. Mas vão ter os portadores que não eliminam. No meu caso, por exemplo, para eu voltar a trabalhar, voltar a atender, eu fiz 3 testes. Depois particular mesmo? Oi? Foi particular os testes? Foram. Eu tive que fazer 3 testes para poder voltar a atender, porque senão não poderia voltar a atender, porque ninguém sabia. Como minha esposa tinha testado positivo, ficou naquela. Como é que você volta a atender e se eu tiver transmitindo o vírus para os outros? Então a Unimed só me permitiu voltar a atender depois de 3 testes negativos. Até a Priscila aqui comentou, até você respondeu já, mas o que vocês acham da cloroquina? É eficaz? Até você comentou que a sua esposa não usou nenhum medicamento. Então, eu fui fazer uma revisão da bibliografia pelo site do infectologista, dos infectos, pela Sociedade Brasileira de Infectologia. E assim, a cloroquina com a hidroxicloroquina, com azitromicina, são de baixa evidência. Não é recomendado o uso nem pela Organização Mundial de Saúde, nem pelo CDC, nem pela FDA, não são orientados ao uso. Entendeu? Não é recomendado. Mas por que usa em paciente grave, paciente crítico? Bom, o paciente crítico, você está, vamos dizer assim,
tentando tudo, você não tem um tratamento eficaz, tudo que pode servir, que possa ajudar, você vai usar. Então você vai usar heparina para evitar que o sangue dele coagula, você vai usar antibiótico porque você vai evitar infecção secundária, mas nós estamos falando de paciente crítico, não de caso leve. O ministro da Saúde, o Teste lá, né? Ele até pegou, né, quando pegaram ele de surpresa da questão da cloroquina, o decreto da academia, essas coisas, ele até falou, eu tomo cloroquina, mas é porque senão eu não levanto, né? Ele até comentou isso, não recomendo, né? Precisa estudar mais, né? Até foi, acho que um dia antes dele pedir conta lá da secretaria, do Ministério. Não tem, na verdade, não existe nenhuma evidência científica de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina são eficazes, só que são remédios tóxicos. Né? Eles aumentam o risco de lesão cardíaca, aumentam o risco de morte por parada cardíaca. Então, não há evidência científica. Então, assim, falar assim, não, vamos tratar todo mundo com... Não, é prevenção. É lavar a mão. Lembrar que a primeira prevenção para evitar pegar a Covid não é só isolamento social, o uso de máscara, foi depois, é lavar as mãos. Sim. Lavar as mãos com água e sabonete. O álcool gel é secundário, não é para você passar álcool gel o tempo todo, mas é lavar as mãos é fundamental. O uso de máscara também de forma correta, né? Que a gente sai na rua, você vê profissionais da saúde não usando máscara de forma correta, não sabendo usar máscara. Coloca no queixo, na orelha, na testa. Não, coloca no queixo, pega a máscara, coça o nariz, não pode botar a mão na máscara, não deve ser colocada a mão na máscara, entendeu? Hoje, por exemplo, existe uma máscara com válvula expiratória, que é uma máscarazinha de bico de pato, que ela tem uma válvulazinha nela. Essa máscara não deve ser usada em ambiente hospitalar. Não. Tá. Porque a válvula respiratória, se eu tiver contaminado, eu elimino o vírus. Eu tenho visto muito o pessoal que quer correr na rua usando essa daí. Até eu cheguei a dar uma olhada assim na questão para poder correr essa máscara assim de esporte, né, pesquisei. E é cara, né? R$100 para mais. Essa máscara é uma máscara tipo N95 com a válvula expiratória. Ela tem como se fosse uma válvulazinha nela, que é para sair o ar expirado. Essa máscara, a Anvisa não recomenda ela em uso hospitalar, porque exatamente por isso. Se eu tiver o vírus e não sei, eu elimino ele através dessa válvula. Então, eu vou estar contaminando o ambiente do mesmo jeito. Entendeu? É a máscara... E ambiente hospitalar é a máscara fechada, sem essa válvulazinha expiratória. Ó, a Luciana Quinco perguntou assim, nas crianças pequenas tem parecido como síndrome inflamatória. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Nas crianças pequenas, se ela tem como síndrome inflamatória? Acho que os sintomas são bem parecidos, né, com criança. Não, os sintomas são parecidos. A coisa é que, assim, o que pega com o Covid é a síndrome respiratória aguda grave, ou SARS, né? Que é a chamada síndrome respiratória aguda grave. Isso é o que mais pega, o que mais mata, o que mais fica evidente na gravidade da doença, né? Tanto que desde o começo o Ministério recomenda, em caso de falta de ar, de ficar com falta de ar, procurar o hospital somente em caso de falta de ar. A febre não, dor de cabeça não, mas falta de ar sim. Entendeu? A gente está vendo aquela história, né, de que criança não pega, isso não é real. A gente está vendo óbitos de crianças saudáveis até, entendeu? Então, assim, ainda é a prevenção. Até surgir a vacina, entendeu? Que é o que previne as infecções virais mesmo. Até lá, a gente vai estar trabalhando com prevenção, o mundo não vai ser o mesmo, eu acredito que o mundo... O novo normal, né? O mundo que a gente conhecia antes, ele não será o mesmo, algumas coisas vão mudar, tanto na parte econômica... Então vão aprender a lavar a mão agora. Vão aprender a lavar a mão, entendeu? Ó, a Fer Silva perguntou, doutor, qual o valor do teste? Eu posso adiantar, eu não vou falar o nome das empresas, né? Mas até eu faço a compra dos testes, mas varia muito na questão pela quantia de lotes, essas coisas, mas a gente chega a pagar de 150 até R$400, incrível que pareça. Agora consegui uma empresa boa lá, para Jacareí, a gente está pagando num valor muito melhor, mas mesmo assim, antes a gente pagava 270 por aí no valor de teste. Aqui em Caçapava tem alguns laboratórios que vendem, eles estão a R$200.
o teste. Eu não sei quanto você pagou, doutor, no teste. Mas você comprou particular, né? É, não, eu paguei 250. É, Vou fazer. varia muito. É como Não, enquanto é um município com bastante quantidade, então a gente consegue negociar um pouco o valor. Mas assim, para uma coisa que, ao meu ver, né, na questão indo para um lado um pouco mais humanitário, já que é uma coisa de calamidade pública, onde todo mundo, o mundo inteiro está passando isso, eu acho que se o Supremo Tribunal Federal quer colocar pitaco, deveria colocar pitaco nessas empresas e fazer isso aí vender bem mais barato, com uma facilidade gigante para atender todo mundo. Essa é a minha opinião, assim, para ajudar todo mundo, porque se há uma necessidade de todo mundo fazer esse teste e precisa, eu acho que deveria meio que obrigar, se não obrigar, a entregar esses testes. sim. Sim. Eu acho assim, eu acho que os testes, bom, o Ministério da Saúde ele disponibiliza, compra muito teste, disponibiliza muito teste, entendeu? Aonde esse teste chega e como chega, isso fica bem incógnito ainda. Perguntaram que testes eu fiz. Eu fiz 2 testes do PCR, que é a coleta do material na orofaringe, da nasofaringe, pelo nariz e pela boca, e fiz o teste de sangue, IgG e IgM, antes de voltar a trabalhar. Tá? E todos eles, até que todos os meus testes deram negativos. Nenhum teste meu deu positivo. Em momento algum eu tive teste positivo. A diferença do teste IgG e IgM, tem algumas pessoas que... O que é IgG e IgM? São 2 imunoglobulinas que são proteínas que a gente tem de defesa no organismo, vamos dizer assim, que a IgM é uma proteína de infecção, ou seja, ela sobe num processo infeccioso agudo. Tá? Então, quando a gente fala, o paciente está com IgM positivo para determinada doença, ou seja, ele está com a doença aguda, na fase aguda, está ativa a doença. Então, no momento, ele tem a doença. Quando eu falo que eu tenho IgG positivo, eu falo que eu já tive contato com a doença e que no momento eu tenho, vamos dizer assim, a sonhada imunidade. Tá certo? Então, É o histórico de quase Deus atleta, tem né? IgG, Pode assumir, pode a assumir. desejada imunidade, né? Não. Mas o que você falou respondeu até a pergunta do Salles aqui. Qual o teste com maior eficiência? Qual o teste com maior eficiência? Então, os testes variam muito, né? O teste do PCR é o teste mais eficaz, ele é válido até o 7º dia de sintoma, tá certo? Que é a coleta de material viral na nasofaringe e na orofaringe, ou seja, pelo nariz e pela boca, pela garganta. Esse é o teste mais eficaz, porque ele detecta partícula viral, se eu tenho vírus ou não. Ele é até o 7º dia de sintoma, vamos dizer assim. Após o 7º dia de sintoma, ele já começa a dar negativo. Então, eu tenho os testes sorológicos, que aí eu tenho um teste rápido, que tem muito falso positivo e falso negativo. É um teste rápido. Você vai lá, testa, meia hora depois você está com o resultado. Tá? Enquanto que o teste sorológico mais demorado, que é para pesquisar mesmo a sorologia, quantitativa e qualitativa, ele é mais demorado. Ele é em torno de 2 dias. Entendeu? Mas o mais eficaz teste ainda é para saber se eu tenho a doença, é o PCR, na orofaringe. E para saber a imunidade é a dosagem de IgG e IgM, para saber o IgG. Até comentaram aqui na igreja, aquele laboratório na igreja matriz, o teste eles têm para vender está a 250. Márcia Pacheco, precisa de pedido médico para fazer o teste? Não, né? Certo? Não precisa de teste, precisa? Depende. Não, precisa de pedido, né? Pedido médico fazer o teste. Normalmente precisa do pedido médico para fazer o teste. Tá? Lógico, se você vai pagar para fazer o teste, você vai lá e paga e faz o teste. Isso aí não precisa de pedido médico. Mas alguns convênios que já liberam o teste, tá? Aí precisa de pedido médico, sim. Tá? Quando você vai fazer no hospital, precisa de pedido médico. Eu quero fazer pelo meu convênio, eu preciso de ter o pedido médico, preciso da avaliação médica e pedido médico. Agora, eu quero fazer particular, normalmente não precisa. A Romina Dempardal. Tem como saber se eu tive Covid-19 e não apresentei sinal? Agora, assim, em particular, assim, meu, né? Mas eu tenho direto essa dúvida, porque, vamos imaginar, penso eu,
que se eu pegar o Covid, eu não vou sentir. Vou um dia ficar com o nariz entupido, assim, uma sensação do nariz entupido, eu não vou sentir nada. Eu acho, assim, que tem pessoas que passam e nem sentem, né? Então, 80% da população vai pegar o Covid e não vai sentir nada. Entendeu? Não vai ter sintoma nenhum. E tem como saber se eu tive, né? Você só vai saber se você teve quando você testar e tiver a imunidade, tiver o IgE. Porque, veja bem, o PCR, que seria o mais fidedigno, que é achar o vírus na sua orofaringe ou no nariz, ele só vai ser eficaz até o 7º dia. Então, teria que testar um sintoma até o 7º dia. Entendeu? Ao passo que a imunidade definitiva, você teria que dosar o IgG, que seria, como eu falei, a imunoproteína da imunidade, né? Seria uma proteína relacionada à imunidade. Então, você teria que testar o IgG do paciente. Testei IgG, deu positivo, eu tive contato com o vírus e sou imune. Uma imunidade, entre aspas. Ninguém sabe se realmente você vai ser imune definitivamente ou não. Entendeu? Mas seria esse o jeito de fazer. Só que, lembra, 80% da população terá o vírus e não sentirá nada. 20% da população vai ter sintoma e vai precisar de hospital. Desses 20%, 5% vão ser graves, que vão precisar de atendimento médico intensivo, ou seja, vão precisar de UTI. E essa foi a grande preocupação desde o início. Né? Se a gente pegar uma cidade, Caçapava, vamos arredondar, 100 mil habitantes. 80 mil, vamos dizer que 50 mil pessoas em Caçapava peguem o coronavírus. Já que ele tinha uma R3. Tá? R3 seria um indivíduo infecta 3, em média. É o potencial de transmissão do vírus. Né? Então, Caçapava, vamos dizer que 50% da população tenha o vírus. 50 mil pessoas, nós estamos falando. 80% disso não sentirá sintoma nenhum. Tá? Isso significaria, em Caçapava, 40 mil pessoas não vão ter sintoma. 20% vão precisar de atendimento médico hospitalar. Ou seja, se eu tenho 50 mil infectados em Caçapava e 20 mil vão precisar de atendimento médico hospitalar, estou falando de 20 mil pessoas. Onde é que você enfia 10 mil pessoas, desculpe. Onde é que você enfia 10 mil pacientes em Caçapava para ser atendidos? Desses, 5% é grave. Não, em sistema de saúde nenhum do mundo, nem nos melhores, na Grã-Bretanha, na Itália, Espanha, Estados Unidos, suporta isso. Daí a necessidade de quarentena. Lembrar a todo mundo que assim, a quarentena não foi invenção brasileira. Ah, não, nós fizemos quarentena, nós fizemos lockdown. O mundo inteiro fechou. O povo acha que é só aqui e perde a noção, não tem um pensamento do risco que é o lockdown exatamente, né? Se tá reclamando, nossa, agora tá ruim, imagina se houver, né? Uma coisa aqui até acho interessante, eu fiz uma pesquisa aqui no meu próprio Instagram mesmo, até a pessoa perguntou aqui, cadê? E retomar das academias, o que você acha? Eu até fiz uma pesquisa, quer ver, ó? Se eu coloquei assim, né? Foi uma série de perguntas. Se concordava com os atos presidenciais, 80% das pessoas responderam que era contra. O que achou do Plano São Paulo, né? Que é até o assunto da nossa pauta aí. Praticamente 60% das pessoas colocaram parcialmente, né? Aí depois ficou dividido em 15% concordo totalmente e o resto não concordo. Sobre a abertura das academias, 80% colocaram que não concordam com a abertura das academias, né? E o resto respondeu que concorda com a abertura das academias. Eu acho que isso fica muito dividido. Né, você também, que gosta de ir na academia, está sendo uma loucura não ir. Mas lá eu acho que é o local de mais contágio, porque você soa, você transpira, você tosse, você espirra, você passa a mão no rosto, você passa no equipamento, né? É a sua toalha que fica úmida. Então, eu acho assim, todo ponto de aglomeração de pessoas seria um ponto de contágio, de possibilidade de transmissão. Entendeu? Eu vejo isso um pouco
diferente. Eu acho assim, a academia é um ponto de contaminação? É. Igreja também é. Sim. Quando você pega a população-alvo das duas, são populações totalmente diferentes. O público-alvo de uma igreja é diferente do público-alvo de uma academia. Entendeu? Eu acho assim, existe uma restrição ao treino, mas eu preciso avaliar. Eu imagino que não tem estudos assim. Peraí, nós vamos ter um indivíduo treinando a cada 10 metros quadrados. Então, se eu tenho uma academia de 400 metros quadrados, eu vou poder ter 10 alunos. Vamos aumentar isso. Eu vou ter 10 alunos treinando por hora, vou dividir por hora, não vou ter acúmulo de gente na academia, vou ter limpeza de aparelho, ensinar o... Então, assim, eu acho que no momento que você tem uma curva muito pequena na cidade, como nós temos aqui, aí nós estamos falando o seguinte, nós temos em Caçapava um número de casos confirmados muito baixo, entendeu? Não, o caso daqui de Caçapava saiu de 41 casos confirmados ontem para 200 casos semana que vem, fecha tudo. Aí o negócio está começando a complicar. Mas enquanto você tem um número muito baixo de casos, é por isso que eu falei, vai chegar um ponto que eu conversava muito com as minhas filhas isso, que eu sempre achei que o interior fosse ter a segunda onda. A primeira onda atinge capitais. A primeira onda de infecção vai atingir as capitais. Rio, São Paulo, onde tem um fluxo de gente muito grande, fluxo de estrangeiro, gente que viaja. E a segunda onda vai pegar as cidades menores, que é quando as cidades maiores tiverem que abrir sua economia, as pessoas vão começar a viajar entre as cidades e vão trazer para as cidades menores. Tá? Então a gente está... Helena perguntou aqui, Helena Rezende, o senhor acha que já evitamos a curva acentuada do pico de contágio? Exatamente sobre o que você está falando até. Nós estamos, na verdade, a quarentena, o isolamento é para evitar esse pico. Tá? Eu não acho que no interior nós chegamos no pico, não. Eu acho que São Paulo, talvez, a curva não esteja começando a atingir um platô em São Paulo até. Agora, a gente vai ter que avaliar o seguinte, vai fazer a reabertura de São Paulo, né? Que é vamos dizer assim, é a mega capital do Brasil, né? Megalópole brasileira. Vai fazer a abertura da região metropolitana de São Paulo. Como isso vai evoluir nos próximos 15 dias? Porque pode ser que evolua nos próximos 15 dias de forma muito negativa e tenha que voltarmos à quarentena. Se o pico subir, se piorar, aumentar o contágio. Lembrando que o reflexo, o que se faz hoje, a gente vai ter o reflexo em 15 dias. Não é um reflexo imediato, né? O contágio ele ocorre, mas a infecção não ocorre de forma imediata. Agora vamos... Quer ver? Espera aí. Há 48 minutos, creio eu que daqui a pouco a live vai expirar. Então, só para encerrar meio que o assunto, né? Foi mal aí. É mais pelo que as lives têm 1 hora, mais ou menos, de live, né? Mas gostaria de saber o que o Dr. Yuri acha sobre tomar ivermectina. O que seria isso? Também. Ivermectina é um remédio, vamos dizer assim, é um vermífugo. A gente usa para berne, para alguns parasitas de pele, mas eu não usaria também no momento, não. Agora, paciente grave, crítico na UTI, a família assina um termo concordando com qualquer terapia experimental. É outra história. Mas ivermectina profilático, como tratamento, eu não indicaria, não. Como não indiquei na minha casa. Vamos lá, então. Saiu essa semana, né, na sexta-feira, o decreto, né, vamos falar especificamente de Caçapava, né, do dia 29 de maio, que vai entrar em vigor, entrou em vigor, né, mas ela vai ser mais efetiva segunda-feira, e estipula os horários, né, atividades consideradas essenciais, elas vão permanecer funcionando durante a semana e nos finais de semana, escritórios, imobiliárias, concessionárias e lojas de veículos das 9 às 13 horas e finais de semana e feriados não. E comércio, né? O comércio, as lojas vão funcionar das 14 às 18 horas e final de semana não. Ao meu ver, eu diria que para o comércio, pensando em questão de recurso para ela, né? Sobrevivência do próprio mercado, das lojas que eu vejo fechar, isso vai ser bom
mas ao mesmo tempo eu acho que exatamente o que você falou na questão de ter que voltar, né, ser regressivo a nosso melhora e acabar piorando de novo. Você não concorda que abrir, mesmo que não estamos abrindo academias, não estamos abrindo aglomerações, casas de show, algumas modalidades esportivas, colocar o comércio, principalmente porque a gente vê aqui na situação de Caçapava. Sem loja tá fechada, o povo tá lá andando no calçadão, será que não vai estimular muito mais? Ainda não é, ainda você acha que já é a hora mesmo assim de abrir assim? Bom, Cauê, eu vou dar a minha opinião pessoal. Como a gente falou no começo, a população, nós não tivemos contato com o coronavírus anteriormente. Então, a expectativa é que praticamente 70% da população mundial pegue ou tenha contato com ele. A imunidade de rebanho ela é atingida quando se atinge 70%, que eles falam. Né? Você tem 70% da população, esse vírus para de circular de forma espontânea. Consequentemente, a abertura do comércio hoje, ou a abertura do comércio daqui 3 meses, se você manter o comércio fechado, do meu ponto de vista, vai acarretar o mesmo problema. A não ser que surja uma vacina nos próximos 3 meses, e que a vacina chegue. Não vale a pena. Não vale a pena, será que estimular a questão da interação online, a prefeitura se envolver na questão assim de se modernizar, as lojas se modernizar, né? Não, eu acho o seguinte, como eu falei, eu acho que o mundo não vai ser o mesmo, principalmente o mundo comercial, entendeu? As vendas online vão aumentar muito, entendeu? As vendas online, esse comércio eletrônico, o comércio de entrega vai aumentar muito após essa pandemia. Uhum. E, assim, como eu falei, se nós tivéssemos uma certeza de que daqui 3 meses a gente reabre Caçapava inteira e vai ser tudo normal, ótimo, beleza. Então vamos esperar mais 3 meses e quebra quem... Agora, não é uma certeza, não existe certeza na pandemia. Então, eu acho assim, o Brasil, diferente de alguns outros países, em que a população existe uma poupança, existe uma reserva para o futuro, o Brasil não tem. A gente falar de isolamento social no Brasil é lindo. Quando você mora numa casa, que cada um tem seu quarto, cada um dorme... Agora, quando a gente está falando de uma favela, de um ambiente de comunidade, onde vivem 10, 15 pessoas num cômodo, numa casa de 40 metros quadrados, isso é irreal, entendeu? A gente tem que se transportar e é muito triste. Real, entendeu? É o cara que, como o presidente fala, que eu não concordo em 100% do que ele fala, mas em algumas coisas você há de concordar, eu às vezes não concordo com a forma que ele expressa, entendeu? Tem muita gente no Brasil, uma parcela muito grande da população, que colhe de manhã para comer de noite. Se não trabalhar de dia, não come à noite, não tem o que comer. E aí, é muito legal a gente falar assim, nossa, eu estou aqui com o meu saláriozinho, né? A gente está vendo aí uma crítica muito grande à classe política que não reduziu o salário. Alguns deputados entraram para reduzir, o Tribunal de Justiça falou que não pode reduzir salário. Essa briga. É muito legal você ter a pessoa que já tem o salário garantido, independente do que eu faço. Mas e olhar para aquele que precisa trabalhar para comer? A gente está vendo um aumento de alguns índices de violência, de alguns índices... Por quê? Porque as pessoas entram em desespero. Você precisa alimentar. Então, assim, certeza. A realidade brasileira é uma realidade muito particular. Entendeu? A realidade nossa de Caçapava, vendo o decreto, né? Eu fui ver o decreto, né? Da mesma forma que com o presidente, eu concordo com algumas coisas que o prefeito colocou no decreto e discordo de outras. Como eu falei, eu acho que não houve uma discussão, um planejamento médico, tá? Nós vamos falar de planejamento médico, hospitais, de falar assim, não, e aí? Como é que nós vamos abrir a economia de Caçapava? Como eu falei, você abrir determinados setores da economia, imobiliária, concessionária, na parte da manhã e outra na parte da tarde, como é que vai fazer isso? Como é que funciona um hábito de 2 a